A palavra de Deus é viva, ela é penetrante, ela é eficaz. Quando você comprou a sua Bíblia, ela veio com a capa, ou alguém me presenteou com essa Bíblia com uma capa tão bonita. Mas procure aí na sua Bíblia se tem um prazo de validade. Porque quando a gente vai no mercado comprar produtos à base de leite, queijo, iogurte, nós olhamos para duas séries de números. Nós olhamos para o preço e nós olhamos para a data de validade. Então, você, através dessas duas colocações, você compra aquele produto. Mas a Bíblia não veio com prazo de validade, mas ela tem um prazo de validade, que está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vamos abrir lá e conferir o prazo de validade da Bíblia? Hebreus, jamais para a parte final da Bíblia. Então, você vai ler Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Aí está o prazo de validade da Bíblia. Leu a Bíblia ontem? Que bom. Leu a Bíblia hoje? Que bom. Se Deus nos permitir viver o dia de amanhã, vamos ler a Bíblia amanhã? Ótimo. Capítulo 4, versículo 12 dessa carta diz: porque a palavra de Deus, o que diz aí? É viva. Não está dizendo foi viva, deixou de ser viva, serviu até o dia de anteontem. Não. Abriu a Bíblia ontem, ela foi a palavra de Deus ontem. Abrimos hoje, ela é a palavra de Deus hoje. Amanhã, quando lermos, vai ser o mesmo tempo verbal. Ela é a palavra de Deus. Ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O prazo de validade da palavra de Deus é que ela é sempre viva e eficaz. Se amanhã for o seu dia de vida, vai ser o seu hoje. Amanhã ela vai estar valendo. E assim vai. Eu era recém-casado, trabalhava na FEBEM de São Paulo, aquele setor que abrigava e colocava ali os maiores delinquentes mirins do Brasil, porque tinha gente que praticava crimes em outros estados, que o estado em si não tinha condições de comportar aquele delinquente mirim ou jovem, mandava para São Paulo. Então nós tivemos perigosos rapazes e moças ali de todo jeito. Ali eu recebi meu 13º salário. Éramos 3 lá em casa, não éramos 6, éramos 3. Minha esposa, eu e uma cadela chamada Piaba. Então eu amava a Piaba também, minha esposa, e quando ganhei o 13º, pobre, com dinheiro no bolso, vai fazer o quê? Gastar. Lá fui eu para o mercado, morávamos numa rua que tinha uma descidona, lá embaixo tinha um mercado. Quando fui fazer algumas compras, passei na frente do setor de laticínios, iogurtes e tudo, passei e tinha uma marca de iogurte que eu amava. Estou usando no tempo verbal passado mesmo, vocês vão entender por quê. Amava. Cheguei lá, peguei uma bandejinha com 12, 6 para a esposa, 6 para mim. Mas quando estava me dirigindo para o caixa, me bateu um arrependimento. Mas espera aí, por que eu não compro um pouquinho mais? Voltei lá, peguei mais 12, 24. Quando estava chegando perto do caixa, me bateu outro arrependimento. Voltei lá e, para encurtar a história, saí com 48 iogurtes daquele local. Enchi assim de caixinhas, de bandejas. Subi ali dizendo, como é que eu vou explicar para minha esposa que eu comprei tanto iogurte? Mas o homem quando quer convencer a esposa, diz tudo no diminutivo, né? Então, estava baratinho. E estava mesmo, estava numa promoção. Naqueles dias não havia tanto controle ainda. Isso é começo dos anos 90. Quando a minha esposa se assusta com a quantidade de iogurtes. Mas, menino, por que comprou tanto? Querido, estava baratinho, é tão gostoso, não é? Mas vence amanhã. Passei o dia comendo iogurte. Não aguento nem mais ver aquela marca na minha frente. Tão bom, mas vencia. A palavra de Deus não tem data de vencimento. Ela é para sempre, poderosa, soberana, e ela tem o que nos dizer.
Ontem nós vimos que, com o advento do smartphone, uma inteligência, tanto que o nome é esperto, rápido, com o advento do smartphone, a partir de 1917, a dinâmica da tecnologia trouxe benefícios, claro que trouxe, mas também trouxe muitos malefícios. O nosso tema de hoje vai ser sobre como e quanto a tecnologia pode afetar a minha vida por fé. Nós estamos aqui incentivando vocês, quem não veio ontem, aqui está o nome do nosso ministério, Ministério Pequenos Passos. Você pode procurá-lo ali no Instagram, @Ministério Pequenos Passos, vai ter boa doutrina, vai ter boas dicas para criação e educação de filhos. Então você vê ali que cada desses quadradinhos um assunto prático, bíblico, dinâmico, para a defesa da fé, para, por exemplo, Bíblia e ciência. Aqui você pode ver Bíblia e ciência, muitas dicas para você trabalhar e levar em sala de aula, dicas de livro, perguntas sobre fruta que viaja de avião, é o mamão. Se você então está querendo saber mais, chega lá, tem mais de 1.500 dessas postagens em que você vai ter muita informação, até para bater papo com os filhos, fazer perguntas, tudo isso vai ser bem legal. Quanto e como a tecnologia e as redes sociais podem afetar a minha vida por fé? Porque a partir do novo nascimento, a nossa vida passa a ser uma vida por fé, para defesa da fé, para ataque ao mundo das trevas, para termos conforto na tribulação. E nós lemos um texto que foi o texto de Gálatas. Você pode colocar para a gente ali, por favor, o texto de Gálatas que nós lemos? A carta aos Gálatas, ela está atingindo uma região muito grande, uma região que o Evangelho logo chegou, que o Evangelho logo alcançou vidas, que o Evangelho marcou profundamente. Os Gálatas estavam indo muito bem no Evangelho, até que vieram pessoas com outras ideias, outros projetos, outras propostas. Faça isso, olha isso. E quando Paulo fica sabendo que as igrejas da Galácia, agora os irmãos lá estavam ficando confusos, Paulo diz: o que aconteceu com vocês? Vocês estavam indo tão bem. Na verdade, a Bíblia sempre vai usar verbos muito fortes para a vida cristã. É correr, é persistir, é perseverar, clamar. Vocês estavam correndo tão bem. Na carta aos Hebreus, nós devemos correr a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Gálatas, vocês estavam correndo tão bem. Quem foi que os impediu de continuar a, um verbo muito bonito, obedecer? E mais uma vez a presença da verdade. É a verdade que nós devemos abraçar e amar. A mentira é fácil, acreditar na mentira é muito fácil, mas prejudica. Amar a verdade é você, a partir dela, julgar todas as coisas. Agora, quem vos impediu? Quem é que está se aproveitando do presente momento tecnológico para trazer tantas más ideias, tantas péssimas ideias? Ontem eu olhei no meu celular e alguém mandou um desses vídeos, em que através da inteligência artificial agora, figuras falam, fotos falam com você. E tinha a tradicional figura de Jesus, cabelos compridos, barba, e falando no vídeo, Jesus falando no vídeo, uma ideia só, não é? Mas ele desmerecendo tudo do Evangelho. Quem diz que os Evangelhos falam de mim? Quem diz? Meu Deus, mas como o mundo jaz no maligno mesmo, como o engano vem, usando até a ideia popular que as pessoas têm de Cristo, aquele Cristo cabeludo, barbudo, com uma palavra tão bonita, mas usando isso para desmerecer a palavra de Deus. Não devemos dar crédito, mas uma pessoa incauta vai atrás. Quem está se valendo da tecnologia para impedir você de continuar a obedecer à verdade? Próxima palavra ali é um verbo muito forte, persuasão.
você foi persuadido, você foi atraído como uma minhoca atrai o peixe para o anzol. E quando o peixe acha que pegou um lanche, pegou sua morte. Quem está persuadindo vocês? Quem está vindo com ideias para cima de vocês? Principalmente a parte mais jovem, tem ouvido tanta coisa via internet contra a fé, que isso balanceia, isso deixa a gente desequilibrado. Quem disse que a história do Gênesis é verdadeira? É mito. Vem tudo isso pela internet também. O texto continua dizendo, não vem daquele que vos chamou. Um pouquinho só de alguma coisa que você vê pode fermentar para pior a sua vida. Pode prejudicar a sua vida intensamente. Paulo reforça para os Gálatas, eu tenho confiança no Senhor, de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, que os pensamentos de vocês estão marcados pela história da graça de Deus, pela história dos evangelhos, pela segurança da salvação. Mas quanto menos palavra, mais possibilidades de persuasões, de situações perigosíssimas que podem vir para vocês. Vamos voltar à tela que estava aí. Muito obrigado mesmo. Quanto e como a tecnologia pode afetar a sua vida por fé? O pastor orou aqui, e se vocês acompanharam a oração com atenção, ele orou por uma vida piedosa. Piedade não é você se isolar, se esconder, ficar debaixo da cama orando, não. Piedade é você ser gente, como você é gente em Campo Grande, mas com ações e reações que marcam que você tem o Espírito Santo na sua vida, que você tem o bom perfume de Cristo, uma pessoa normal, produtiva, responsável, bondosa, uma pessoa que quando chega ou quando sai, os outros dizem, o que é que essa pessoa tem de diferente para melhor? Assim como a luz é melhor do que as trevas, vós sois a luz do mundo, assim como o sal é para proteger que esse mundo não apodreça tanto. Naquele tempo não havia geladeira, então as pessoas cobriam a carne que eles caçavam com sal, para que os insetos não viessem colocar ali as suas larvas. Então nós estamos nesse mundo para que esse mundo não apodreça mais e totalmente. Nossos filhos, quando vão para a escola, estão ali como um menino e uma menina devem ser para a glória de Deus. Também a palavra de Deus nos diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Perfume não grita, luz não grita. Nós temos que ter presença. E o projeto de Deus para a gente é uma vida piedosa, para a nossa existência, e essa existência deve ser com duas coisas: significado e frutos. Já assistiram o filme O Resgate do Soldado Ryan? Quem já assistiu, assista de novo. Quem não assistiu, assista, porque vale a pena. Um pelotão é destacado para ir resgatar o soldado Ryan, um norte-americano que está lutando na Segunda Guerra Mundial e está num foco de ataque alemão tão grande. Aqueles homens que vão resgatá-lo, já vou contando o filme porque você não vai perder nada, você vai ver que filmão é. Todos eles vão morrer para resgatar o soldado Ryan. Daí o nome, O Resgate do Soldado Ryan. Mas quando o capitão está morrendo, ele diz algo para o Ryan: faça a sua vida valer a pena. A gente deu a vida por você. Faça a sua vida valer a pena, ser diferente. Faça a sua vida com significado e com frutos. É o que a palavra de Deus ela tem a nos dizer. Cada salto na história da humanidade, ela pode trazer benefícios ou grandes problemas. A tecnologia nos trouxe grandes benefícios, mas também nos trouxe grandes problemas. Nós vamos agora para a era industrial na Inglaterra. E aqui na Inglaterra, Charles Dickens vivenciou a modernidade. De repente, Londres e a Inglaterra se transformam num polo de produção. Chaminés estão assim soltando fumaças para o céu, porque o forno tem que estar ligado, porque eles estão produzindo. É chamado de a Revolução Industrial. Os londrinos ficaram tão loucos para ganhar dinheiro, para produzir, que eles foram vendendo sua saúde.
Os filhos eram colocados para trabalhar, para trazer mais dinheiro para casa, mais dinheiro para casa. Os londrinos estão tão ávidos por dinheiro que eles chegam a trabalhar 18 horas por dia. Já pensou o que é isso? Mas não é trabalho do escritório com ar-condicionado, não. Era na forma, no formão, dando forma a algumas coisas. 18 horas por dia. Quase não paravam para se alimentar. As mulheres também entraram no mercado de trabalho. Os filhos ficavam abandonados em casa. E aí aconteceu o caos na cidade de Londres. Ao mesmo tempo, Charles Dickens, esse autor, ele viu como estava Paris. Paris também entrou nessa questão de indústria, de produção, de muita produção, mas Paris disse, nós vamos aproveitar que vai melhorar a família da gente, a vida da gente, mas nós não vamos afundar. E aí Paris começou a construir grandes parques, áreas maravilhosas. Chegava no final de semana, a indústria parava, na Inglaterra só no domingo, e a Inglaterra foi afundando. Pessoas entraram em crise. Para as mulheres acompanharem o ritmo, começaram a beber desgovernadamente, se tornaram embriagadas no gin, que é uma bebida forte. As crianças viraram qualquer coisa na rua, e assim Londres afundou. Paris brilhava. Paris, o povo sabia ganhar o seu pão, mas sabia aproveitar a vida. Dava para comprar um picolé, dava para passear de barco no Rio Sena. Eles viram que com a produção, eles viveram melhor em família. Daí Dickens comparou Londres com Paris. Esse poema dele famoso é chamado de Um Conto entre Duas Cidades, do seu livro. E nesse seu livro, Um Conto entre Duas Cidades, Londres e Paris, ele começa com esse texto. E esse texto diz assim: foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Foi a idade da sabedoria, foi a idade da tolice, foi a época da fé. Nesses tempos nós vamos ter grandes pregadores ingleses, mas foi a idade da tolice. É bem nesse tempo que vai ter Charles Darwin, o Grupo X e outros mais trazendo bobagens, questões do iluminismo, tentando afastar a palavra de Deus. Ele vai dizer que foi a estação da luz e foi a estação das trevas. Foi a primavera da esperança, foi o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, não havia nada diante de nós, ou ante nós, melhor dizendo, perante nós. Todos íamos direto para o céu, todos íamos direto para o inferno, para o outro lado. A vida virou uma bagunça louca. A ideia de a canoa virou. Vocês têm grandes rios nesse estado. Imagine alguém atravessando um desses grandes rios de canoa. Tudo no lugar, as caixas, a feira que você fez, tudo ali certinho. De repente acontece alguma coisa, a canoa vira, todo mundo na água. É um dos maiores desesperos voltar para a canoa, se conseguirem. Aí quando conseguem, depois de perderem muitas coisas que afundaram, aí as pessoas voltam lá, poxa vida, puxa, e agora, não é? Todo mundo até assustado. A música diz, a canoa virou, mas não deu um pouquinho mais adiante, o que aconteceu? Tornou a virar. Que coisa impressionante! E essa música tão infantil que todos nós cantamos diz, foi por causa de fulano, foi por causa de fulana que não soube remar. A tecnologia tem seus benefícios, mas se descontrolar, não só o pai, não só a mãe, mas todo mundo pode cair desesperadamente da canoa. Aí volta, tenta recomeçar tudo, recuperar tudo, volta a virar. Seu filho, sua filha, ela está aprendendo. Ah, que verbo maravilhoso! Esse é um verbo determinante, vai determinar como seu menino, sua menina vai reagir aqui na cidade de Campo Grande, ou se precisar mudar para São Paulo, se precisar mudar de país, vai ser determinante para a vida do seu filho, da sua filha, se realmente esse verbo aprender marcou. Onde nós vimos na carta aos Efésios, entendimento, verdade, instrução, são todas as questões ligadas ao aprender.
Também é uma palavra e um verbo reveladora à questão da aprendizagem. Vai revelar se sabe ou se não sabe. Vai revelar se de fato tem condições de assumir aquele cargo ou se não tem. Aprendeu a profissão? Não, eu enrolei. Então não aprendeu. É um verbo empolgante, porque quem gosta de aprender quer mais, e quer muito mais. Aprender é para toda a vida. Nunca será tarde demais para aprender. Agora você vê com entusiasmo, neste mundo tecnológico, em que cada vez mais cedo celulares estão indo para as mãos das crianças, adolescentes ficando 4 horas, 5 horas por dia no celular. Você tem visto esse verbo aprender com entusiasmo na sua criança? Isso tem uma coisa que as crianças têm, é vontade de aprender. A curiosidade inata que Deus lhes deu. Pela curiosidade, por querer saber como faz, como monta, como desmonta. As crianças têm esse prazer de aprender. O objetivo da palavra de Deus para nós nessa noite é aprender com conhecimento. Mas que tipo de conhecimento? Conhecimento que produz vida. Conhecimento que vai melhorar nossa maneira de viver. O aprendizado é uma semente com frutos conscientes e responsáveis. Abra comigo na carta aos Colossenses. Eu amo esta carta. Essa carta, Paulo está encorajando os irmãos a também não pararem, a progredirem. Na carta aos Colossenses, Paulo vai dizer alguns verbos bem interessantes, e é bom ver os verbos bíblicos, porque verbo denota ação, iniciativa, produtividade. A partir do versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo nunca tinha estado em Colossos. Essa igreja, ela surgiu de cristãos que se converteram, quem sabe, lá no dia de Pentecostes. Mas Paulo ficou sabendo que lá nas montanhas, hoje Turquia, na cidade de Colossos, tinha um grupo de crentes. E ele está escrevendo aqui, olha, o que eu ouvi de vocês, o que eu aprendi de vocês, o que eu recordo de vocês, de quem eu sabia que eu tinha encontrado que era de Colossos, eram coisas muito boas. Por quê? Porque aqui diz, olha, eu estou fazendo sempre com alegria, verso 4, súplicas por vocês em todas as minhas orações. Verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Você tem sido um cooperador do Evangelho? Uma cooperadora do Evangelho? Seus filhos estão aprendendo a cooperar com o Evangelho, tanto para a edificação dos crentes aqui na igreja, como dar uma aula melhor, como reger melhor o louvor para a glória de Deus, como até trabalhar com toda essa questão de projeção, de tudo isso. Seus filhos estão cooperando com a igreja. Cooperamos para a edificação aqui dentro, cooperamos para a evangelização lá fora. Seus filhos convidam os coleguinhas para virem à igreja. Você convida aquele seu colega de trabalho para vir à igreja, para aprender de Cristo. Você está cooperando com o Evangelho. E que bom que desde o primeiro dia e até agora isso é uma constante. Verso 6. Eu estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Vivamos de tal maneira... Diga, pastor, ia falar alguma coisa? Eu estou lendo Filipenses. Eu estava crente que eu estava lendo Colossenses. Me perdoe. Colossenses. Pastor, muito obrigado. Senhor, isso mostra o conhecimento bíblico do Senhor. Realmente, quando bati o olho, eu só vi aqui o Enses. Então, fui para Filipenses quando era Colossenses. Perdão, irmãos. Muito obrigado, pastor. Verso 3 de Colossenses 1. Damos sempre graças a Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus, bem parecido com Filipenses, né? E olha aqui, dinâmica bonita, e do amor que tendes uns para com os outros, para com todos os santos. Por causa da esperança que está preservada nos céus, da qual antes ouvistes. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Veja essa sequência. Ouvir a palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, em todo o mundo está produzindo frutos,
E não só está produzindo frutos, mas está crescendo. Tal como acontece desde o dia em que, e aqui tem dois verbos muito importantes, ouvistes e entendestes. Mais uma vez o verbo entender. É preciso entender a dinâmica da vida a partir do Evangelho da graça de Deus. Um pouquinho mais adiante, você vai ver no versículo 9. Por essa razão, Colossenses, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que não parem, que vocês transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus em sua sabedoria e mesmo entendimento espiritual. Vocês devem produzir, crescer, compreender, avançar, conhecer doutrina bíblica. Eclesiastes, versículos 9 e 10, capítulo 11, vai dizer que o que uma pessoa aprendeu ou não, levará para a eternidade e será cobrada exatamente por isso. Esse texto de Eclesiastes diz: goza a vida, aproveita a vida jovem, mas lembra-te de uma coisa: de todas as coisas o Senhor te pedirá conta. E Deus sabe como você está vivendo a sua vida. Está lendo? Está ampliando o conhecimento? Está melhorando para ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um funcionário melhor? Então aprenda, porque tem implicações para a eternidade. Olha o texto como diz ali, leiamos todos. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração quando? Nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Celular também agrada muitos olhos, né, gente? Porém, sabe disso, de que todas as coisas Deus te pedirá conta. Então cabe a você ensinar seu filho, sua filha, e eles devem aprender logo cedo o que é o certo pela palavra de Deus e o que é errado pela palavra de Deus. Daí o verbo é mesmo muito forte. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude da vida e a primavera da vida são vaidade. Não perca esse tempo para se perder. Aproveite esse tempo para crescer. Falamos ontem desse autor. Aqui tem um livro dele até em português. É um livro um tanto técnico, mas que vai ajudar muito a você entender como lidar com esse mundo digital. E ele escreveu sobre demência digital. Aqui uma versão em espanhol. O perigo das novas tecnologias. Infelizmente, meus irmãos, graças a Deus não é esse caso aqui. Ontem eu perguntei quem ensinava na EBD. Depois eu fiquei sabendo que vocês não usam o termo EBD, mas o princípio vocês usam. Então, quem aqui ensina as crianças? Levante a mão. Agora sim, agora estou vendo muito mais gente. Que bonito. Não faltem nunca aos trabalhos da igreja. Essa turminha toda precisa do trabalho da igreja, porque está crescendo cercada de ilusões, cercada de convites perigosos. E nessa fase que todo mundo coloca uma figura como essa, alguém segurando um cartaz, eu gostei do que colocaram aqui nessa figura que diz: quando a igreja se torna opcional para os pais, hoje eu não vou, só vou no próximo domingo, não estou com vontade. Quando a igreja se torna opcional para os pais, ela se torna desnecessária para os filhos. E isso é muito rápido, infelizmente. Um cristianismo fraco, nesses dias de tantas propostas, tantas delas que vão ser atraentes, que eles vão olhar, querer seguir, querer fazer igual. Um cristianismo fraco. Você vê que a partir da cruz, a vida está toda sem rumo, está toda torta, digamos assim. Um cristianismo fraco e uma fé rasa produzirão meios de caminhar, envolver-se ou se deixar envolver em situações embaraçosas da acomodação, do pecado e da adicção, que é uma palavra que já comprova que o vício já se instalou. E a internet, as redes sociais, os games têm um poder de adicção muito forte, de vício presente para agarrar. Então vamos para o nosso tema
dentro dessa noite. Como era a igreja reagindo em Corinto, por exemplo, que no seu contexto de vida prejudicou o seu caminhar por fé. A igreja de Corinto que você tem na sua Bíblia, olha a proposta que está ali na tela. Era uma igreja que tinha tudo para ser uma bênção para o mundo inteiro e não foi. Era uma igreja que tinha tudo para ser uma bênção aonde estava, não só ali, mas para o mundo inteiro e não foi. Nós temos aqui o bloco de primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, que formam um dos maiores blocos do Novo Testamento. Se você somar os capítulos, é um maior bloco do Novo Testamento. Mas ao invés de ser uma carta tão rica, por exemplo, já pensou se nós tivéssemos primeira carta aos Romanos, segunda carta aos Romanos na mesma linha? Que maravilha! Se nós tivéssemos primeira carta aos Efésios, segunda carta aos Efésios na mesma dinâmica, que maravilha! Mas em 1 Coríntios e 2 Coríntios, a dinâmica é mais para repreensão, correção. Paulo dizendo, eu não estou entendendo como é que vocês estão vivendo assim, quando vocês receberam tanta informação. Como era a igreja de Corinto? Em primeiro lugar, Corinto tinha uma localização estratégica. Tinha um dos maiores portos daquele tempo. Quem quisesse ir ou exportar qualquer coisa para o mundo, Corinto facilitava a chegada em qualquer parte do mundo. Quantas facilidades! Mas também tinha uma condição privilegiada. Talvez fosse a igreja de maiores posses do Novo Testamento, porque o pessoal ganhava dinheiro, o pessoal podia investir tanto em missões, por exemplo. Uma condição de educação privilegiada, porque Corinto rivalizava com Atenas. Atenas tinha um centro de universidades, de pensamentos, de filosofia mais reflexivo. Corinto tinha o mesmo centro, só que pragmático. Todos esses cursos, como fazer, como ser, como acontecer, tinha lá em Corinto. Então, Corinto tinha muita condição, gente muito inteligente. Tanto é que Paulo diz dessa igreja, que era uma igreja que tinha todos os dons. Na minha igreja, na igreja de vocês, igrejas muito boas, mas não se compara com a de Corinto, que lá tinha crente lá tinha os crentes que tinham todos os dons. Agora vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios e vamos ler esses 2 versículos. Já vimos aos Gálatas. Os Gálatas estavam correndo tão bem, mas não aproveitaram para aprender certo, melhor, se firmar na verdade, e Paulo repreende. Quem desviou vocês? Por que vocês estão agindo assim? Agora, na igreja de Corinto, que tinha todos esses privilégios, Paulo diz no capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas. Então, trazendo para os nossos dias, pastor, é errado ter celular? É ilícito ter Wi-Fi em casa? Não, é lícito. Todas as coisas me são lícitas. São lícitas as coisas que eu posso consultar, tudo ali na internet, me facilita tanto, nos facilita tanto a vida. Vai lá, coloca no Google, o Google nos abre opções de a gente fazer pesquisas, como ajuda. Então, ter celular, ter internet é ilícito? Não. Todas as coisas me são lícitas. Agora, tem coisas na internet, no celular e todo esse mundo tecnológico que não convém. Cabe a você, aprendendo, ensinando, instruindo, mostrar para as crianças, os jovens e adolescentes como usar a tecnologia, como não ser envolvido para afundar. Ele repete, todas as coisas me são lícitas. Agora veja como a palavra de Deus é atual. Mas eu não me deixarei, qual é o verbo que ele usa? Dominar por nenhuma delas. Se tem algo que está dominando as pessoas, controlando a vida das pessoas, infelizmente é a internet. Infelizmente é o celular. Já vimos ontem e desde ontem que uma pessoa poderá perder de 7 a 12 anos de tempo de vida
que ele vai perder mesmo, não vai ganhar nada, só olhando para a tela, mexendo em tela. E aquele momento vai passar assim. E quando você poderia ter feito outro uso melhor daquele tempo, você não aproveitou. Corinto foi levando uma vida tão irresponsável, cada pessoa, as pessoas da igreja, capítulo 10, versículo 23, parece um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas não, quando a Bíblia repete alguma coisa, é para enfatizar muito bem. Capítulo 10, versículo 23 diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Isso tem uma coisa muito forte na internet, é que ela tem a capacidade de não edificar, mas tem a capacidade de destruir, fazer desabar princípios, valores, conceitos cristãos. Isso você sabe muito bem o que pode acontecer. A igreja de Corinto hoje, se você um dia fizer uma viagem por lá, nessas viagens que fazem, Terra Santa, as 7 igrejas do Apocalipse, você vai ver um terrenão, lá hoje onde é a Turquia, só alguns blocos de alguma coisa de construção, onde fora a antiga Corinto, está lá, sem nenhum, na Grécia, você vai ver lá a antiga Corinto, fizeram uma nova para lá, aquela ficou totalmente debaixo dos escombros ali. A igreja de Corinto não avançou. Mas e a igreja de Colossos, como era? A igreja de Colossos tinha tudo para não ser uma bênção para o mundo inteiro. A igreja de Colossos, ela foi perdendo grandes oportunidades. Ali está, você pode ver comigo. A localização era desfavorável, ficava lá nas montanhas. A condição, claro, ficou bem difícil, a igreja não tinha recursos. Foi uma igreja, como nós vimos no capítulo 1, que começou muito bem. Mas um perigo para a igreja de Colossos foi que a membresia tinha uma tendência muito simplória. Ela foi se deixando envolver por espertos aproveitadores. Isso começou agora a entrar muitas ideias perigosas. Igreja que não tem doutrina, não tem conhecimento, não conhece de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, da graça, da salvação, da perseverança dos santos. Essa igreja vai estar aberta a muitas besteiras e bobagens. Na igreja de Corinto faltava amor. Tanto que o capítulo 13 de 1 Coríntios fala sobre o amor. O amor, amem a palavra de Deus, amem a Deus sobre todas as coisas, amem ao próximo, amem e sirvam. Porque a igreja de Corinto estava amando errado. Como é que a igreja de Corinto estava amando errado? O apóstolo João nos responde: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque as coisas do mundo passam. As concupiscências, os desejos fortes dos olhos, do coração, da carne, e tudo isso vem muito pela tecnologia, tudo isso passa. Amor no lugar errado, amor nas coisas erradas, amor até mesmo na pessoa errada. Porque se nós amamos ao Senhor, nós nos amaremos e amaremos ao próximo. Mas se nós só nos amamos e nos amamos, nós diminuímos o amor pelo Senhor, esfriamos na fé e nem amamos o próximo. Na igreja de Colossos, o problema estava na área do conhecimento. Se deixavam envolver. Vinham ideias de fora, propostas de fora, as pessoas iam. Se você não ensinar conhecimento para seus filhos não aprenderem conhecimento, a internet poderá embrutecê-los e endoidecê-los. Tudo para se viver esta vida aqui e para se viver a eternidade, resumem-se a 2 letras, que essas 2 letras juntas formam a palavra fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer logo no começo: o justo viverá pela fé. Pela fé para agir, reagir, pela fé para conviver, pela fé para escolher, pela fé para namorar, casar, mudar de cidade. Eu vou ser útil lá? Por que eu preciso mudar? Tudo isso no campo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós devemos crescer na graça, no conhecimento de Cristo. Tudo isso está implícito na fé. Querem ver como a fé é tão importante? Vamos ler alguns versículos.
1 João capítulo 5, versículo 4. Leiamos todos. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A vossa fé. Toda influência, todo ataque, toda proposta, toda ideia que vier, venha de onde vier, até mesmo do mundo da tecnologia, meça tudo e pese tudo pela fé. Isso me edifica. Esse vídeo me edifica. Essa coisa que eu recebi aqui, ela vai trazer benefício para mim? Então descarte. Vá pela fé. Só a fé vence todos os ataques que vêm pela tecnologia. Agora diz assim, e quem é que vence o mundo? Senão aquela pessoa que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Sabe quem Ele é. Podem dizer assim, eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Este viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Quem de fato tem fé, quem de fato crê, como as Escrituras dizem, vai saber conviver com esse mundo tecnológico. Agora, o que é que cada vez mais está acontecendo? Pais estão relaxando com o culto infantil em casa, com o culto doméstico em casa. Pais não estão instruindo seus filhos na palavra de Deus. Uma das maneiras práticas de instrução para as crianças logo cedo é o sistema de catecismos. Perguntas, respostas, com explicações. Um catecismo muito bom é o catecismo de Heidelberg. Anote aí alguém e depois passe para os irmãos que procurarem, tá certo? Heidelberg, como é que se escreve? Perdão, meus irmãos. Depois que inventaram o ar-condicionado, eu comecei a espirrar. Heidelberg se escreve com H de hipopótamo, E de elefante e de igreja. No alemão, quando duas vogais estão juntas, elas muitas vezes mudam a sonoridade. Então, EI, para a gente é EI, mas no alemão é AI. Então vai, Hai, porque o H tem peso de R no alemão. É difícil, né, gente? Hai, H-E-I, Hai, D de dado, E de elefante, L de lápis, Heidel, você já escreveu aí, Heidel, e depois Berg, B-E-R-G. Alguém conhece sempre um Walsenberg, Mansenberg, não sei quem Berg. Heidelberg é um catecismo muito bom e muito prático para você fazer em casa com seus filhos. Jesus Cristo fez uma pergunta seríssima. Leiamos todos o que está em Lucas 18, versículo 8, leiamos. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Está vendo como a fé é central, principal, importante? Você está vivendo por fé, você está abastecendo sua fé, você está perdendo muito tempo com o que não edifica, e o que não vem de fé é pecado. Então meça todas as coisas pelo conhecimento que você tem de Cristo. A fé bíblica, essa fé que você aprende aqui na igreja, nessa conferência da família, para ela ser entendida, e você viu que nós falamos desde ontem muito desses verbos, entender, conhecer, aprender. Ela precisa, para poder ser melhor vista em casa, no casamento, na criação dos filhos e na vida dos filhos, ela tem 5 elementos centrais e fundamentais. Tomemos notas deles. Quais são esses 5 elementos centrais e fundamentais que, se na sua casa, na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, estiver dessa maneira, balançando, não vai edificar aquela vida? Em primeiro lugar, a Bíblia, ela traz uma fé de reconhecimento. Eu reconheço quem eu sou. Eu sou desgraçado e perdido pecador. Eu reconheço que eu atraio a ira de Deus sobre mim. Eu reconheço que eu pequei. Eu reconheço que o salário do pecado é a morte. Eu reconheço que eu entregue ao meu próprio coração, eu vou me confundir, me perder, eu vou piorar a minha vida. Eu reconheço isso. Mas eu reconheço que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu reconheço que sozinho eu não consigo, mas o Senhor persevera comigo. Ele me deu a palavra que é lâmpada para os pés, luz para os caminhos.
Ele me deu o Espírito Santo habita em mim. Ele me ensina a ser guiado por toda a verdade. Eu reconheço que eu preciso da igreja, eu preciso dos irmãos, eu preciso criar os meus filhos no temor do Senhor. Está lá em Efésios capítulo 6. Criai-os no temor do Senhor, os filhos. Então, quando você começa a reconhecer quem você é, o que você não tem, quem Deus é e o que Ele tem, o que você não pode dar, mas o que Ele lhe deu, nesses reconhecimentos, você de fato estará vendo que coisa maravilhosa que você vai crescer pela fé. Mas também agora é uma fé de compromisso. Compromisso de oração, compromisso de aprendizado, compromisso com a igreja, o povo de Deus, compromisso com manutenção da igreja, compromisso com missões, compromisso com o casamento, compromisso com os filhos. Estou comprometido em criar os meus filhos melhor, para a glória de Deus. Uma terceira questão da fé é que ela é uma fé de dedicação a um Senhor, e a Jesus Cristo. O mundo de hoje vai dizer: tenha dedicação a você, invista em você, seja você aquele que vai conquistar tudo. Todas as propostas é para que você seja o Senhor da sua vida. A fé bíblica é uma fé de dedicação a um Senhor. Um quarto elemento que está aí é uma fé de perseverança, que implica em esforço e prioridade. Infelizmente, muitos crentes estão invertendo o texto de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. A gente está buscando primeiro o nosso império, primeiro a nossa vaidade. E nessa área de erro, de inversão, logo vai vir a perversão. E aí a igreja vai ficando fora, o reino de Deus vai ficando fora, a evangelização vai ficar se der tempo, se sobrar tempo. E não deu tempo de ler a Bíblia hoje, então você vai começar a ruir e prejudicar na sua vida por fé. E é uma fé de confiança. Que os nossos filhos aprendam a confiar cedo no Senhor, para que eles, aprendendo nisso, ainda que eles passem pelo vale da sombra da morte, você e eu também, nós sabemos com quem passamos por causa do nosso pastor. E tudo isso, reconhecimento, compromisso, dedicação, prioridade, perseverança, confiança, tem que ser na base do entendimento. Por que eu evito coisas que desagradam ao Senhor? Porque eu entendo que Ele tem o melhor para mim. Por que eu não vou fazer as mesmas coisas que todo mundo na escola faz? Porque o que eles estão fazendo não agrada ao Senhor, não fará bem. Então será uma fé de conhecimento. Agora, já estou querendo me dirigir para o final. Quais são as áreas que vêm da fé? Quando a gente tem a fé, como a vida da gente agora ganha um novo rumo, um novo sentido, um novo significado para tudo na vida. Mas também quais são as outras áreas que brotam da vida? Aspectos da humanidade que Deus nos deu, de sermos humanos, atenciosos, bondosos, que melhoram tudo isso com a fé. O que é que a tecnologia pode afetar então essa vida por fé, essa vida de convivência? Em primeiro lugar, eu acredito que, como disse Craig Groeschel, artifícios da tecnologia poderão fazer algumas coisas conosco. Esses artifícios embutidos na tecnologia poderão nos enfraquecer e poderão até nos embrutecer. Pioramos, não melhoramos, se nos deixarmos levar, sublevar, afundar. Cuidemos, irmãos, que saibamos controlar. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Responsabilidade sua, por fé e dependência do Senhor. O que é que a tecnologia, o que é que esse mundo virtual, o que é que esse mundo online pode afetar você? Em primeiro lugar, eu diria, pode afetar você no contentamento. Sabe, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós viveram com menos do que a gente tem hoje, mas viveram melhores. Não se tem ideia e nem história de geração de pessoas com 70, 80, 90 anos que viveram preocupadas com dívidas,
Porque não eram pessoas que estavam investindo suas coisas em posses que não podiam ter nem manter. A nossa geração, comparada com a geração dos nossos avós, é a geração que mais pega dinheiro na história. Mas quem está mais apertado? É a geração mais endividada da história. E também tem isso, quanto mais compramos, menos satisfeitos ficamos. Eu tenho que mudar todos os móveis aqui de casa. Eu tenho que mudar todas as questões dos eletrônicos aqui de casa. Eu tenho que comprar um novo isso, um novo aquilo. Sabe, o liquidificador da casa da sua avó foi comprado em 1920, quando nem tinha computador, nem tinha liquidificador. Mas vai ligar o liquidificador da tua avó para ver se não funciona. E bem, agora você já vai comprar um liquidificador daquele que você aperta um botão, aí roda em azul, vermelho, verde, sei lá o quê. Já quebrou. Já não presta mais. O mundo de hoje é feito para quebrar e não prestar. Olha a geladeira da sua avó. Está lá, já deve ter uns 50 anos, está boa mesmo, com um pinguim em cima. E você já comprou geladeira, mudou de geladeira. Cuidado para você não ficar comprando. Se aguente e se contente com o que você tem. Também, quanto mais nós temos, nós reclamamos. Esse meu celular, esse meu computador aqui, esse laptop, não serve para nada, já está ultrapassado. Eu tenho que comprar um modelo tal. Meu irmão, não está funcionando, não está atendendo. Não, mas eu tenho que ter. Olhe para você. Todos nós aqui podemos ter em casa uma gaveta cheia de aparelho de celular. Carregador de celular. Quanta coisa nós temos ali que só agora virou entulho. Precisávamos ter feito tudo isso, reclamamos. E aqui para os mais jovens, quanto mais se joga videogame, mais descontrolada a vida vai ficando. Jovens em Campo Grande que estão perdendo tempo demais, viciados, ficando prejudicados. Nos fizeram uma pergunta uma vez no Ministério Pequenos Passos. É errado jogar videogames? Não. Eu ouvi daqui um ufa de alguns adultos, viu, gente? Ufa. É errado jogar videogame? Não. Mas é errado o videogame jogar com você. Sua vida fora, seu tempo fora, seus estudos fora. Se você for uma pessoa descontrolada, vimos ontem de Mark Twain, mais fácil do que sair é não entrar. Não entre nessa de se descontrolar no videogame, senão você vai descontrolar a sua vida toda. Quando colocamos isso, uma mãe nos respondeu da seguinte maneira. Na verdade, ela compartilhou essa ideia conosco, o que aconteceu na casa dela. Cobrimos ali o nome da pessoa, mas veja só o que ela diz. Está ali na tela. Aqui em casa, tive que tirar o videogame, 2 filhos, um de 11 anos e outro de 6 anos. Compramos um Nintendo e os jogos bem antigos e sem maiores problemas. Mas o mais novo, qual é a idade do mais novo, gente? 6 anos. Mas o mais novo ficava muito agitado quando era hora de parar. Agora com 6 está assim. Imagine com 16. O mais novo ficava muito agitado na hora de parar. Então, decidimos esperar ele desenvolver essa maturidade de saber a hora que acabou o tempo para retornar. Mexeu até com o sono dele. Não dormia na expectativa de jogar. Precisamos estar atentas a todos os sinais. Com o mais velho, eu não tive dificuldade alguma. Mas um garoto de 6 anos, que risco, que perigo. Agora, por que você levar menino de 6 anos para ficar brincando com videogame? Hoje tive o prazer de estar com a família do pastor Newton. Estavam as netas lá. Estava lá, como é que é o nome de Fortaleza? Bernardo, oh meu Deus. Eu chamo ele de Fortaleza porque ele é muito forte, né? Bernardo é uma fortaleza. Todos eles, ninguém mexeu em celular. Uma estava pintando, outra estava bordando. Eu quase aprendi a bordar também. Fiquei impressionado com isso. E o Bernardo para cá e para lá, brincando feliz na infância dele.
Meus irmãos, não coloquem para a infância produtos que vão prejudicar a infância. Deixe brincar. Hoje pela manhã tomei café da manhã no hotel, tinha uma menina com uma boneca. E ela estava com aquela mamadeirazinha que o leite some. E ela deu umas 15 mamadeiras para a boneca. Eu orei pela boneca, porque quem consegue beber tanto leite daquele jeito? Mas a bonequinha tomando leite. E eu conversei com ela, conversei com o papai dela, com a mamãe dela. Ela está nanando bem? Está nanando bem. Mas encheu a boneca de leite. Não sei como a boneca aguentou tanto leite. Mas que coisa linda uma criança brincando. Que coisa triste uma criança enterrada a cara no celular. Não sou de igreja pentecostal, mas posso ouvir um amém por isso. É horrível ter uma criança enterrada a cara no celular. Amém? Porque é um fato. Você vê um menino, você vai na casa do seu irmão, seu sobrinho está lá, nem vê você, nem nota você, nem cumprimenta você. Fiquei contente aqui, o Bernardo me deu um abraço. Eita, me deu um abraço tão bom. A tecnologia pode nos fazer ficar como esses meninos de 6 anos, viu, gente? Cuidado com isso. Então, a questão que nós vimos, em primeiro lugar, foi a questão do contentamento. E o contentamento, e uma palavra que nós pegamos hoje, é um aprendizado. Temos que aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Agora sim, vamos para Filipenses. Lhes peço perdão da minha distração, lendo um pensando que era outro. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Paulo está preso numa cela, mas Paulo, ele faz uma análise da sua vida, pelo que passou e pelo que está passando, e ele está aprendendo. É nessa carta de prisão que Paulo, ele mais fala de alegria. É quando ele está preso, sem mobilidade alguma, que ele vai escrever: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Versículo 11 dessa carta diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque o que, meus irmãos? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12, eu tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem muita gente que usa esse versículo de maneira errada, achando que tudo pode conquistar, tudo pode ganhar. Não. É nesse momento, quando tem e quando não tem, ele pode ter essa estabilidade, porque o Senhor fortalece a sua vida. Mas o verbo que Paulo mesmo disse foi: eu aprendi a estar contente, aprendi a viver tudo isso em qualquer situação. Só no Senhor nós vamos ter alegria completa. Jesus Cristo ensinando sobre estejam ligados a mim, como o galho está ligado à videira. Ele diz: estejam ligados a mim, para que a alegria de vocês seja completa. Temos ouvido que os nossos irmãos na Nigéria têm sido atacados, muitos deles mortos, metralhados por grupos guerrilheiros e outros mais. Mas não vi gente cantar com mais alegria do que os nigerianos. 3 meses atrás eu estava no local, aqui no Brasil, em que vieram os nigerianos para trabalhar um tempo aqui no Brasil. Participamos do culto juntos, mas eu não vi a gente mais feliz e alegre do que eles. Aprenderam todas as coisas e em Cristo tinham uma vida completa. Segunda coisa que nós podemos também prejudicar por causa da tecnologia é a intimidade. Intimidade com Deus, intimidade com o cônjuge, intimidade com os filhos. Vai ficando um no quarto, outro no outro, outro no outro, outro no canto. A intimidade. E a questão é que quanto mais você e eu interagimos online, mais ansiamos por uma intimidade face a face. Mas essa intimidade face a face vai ficando esquiva, porque perdemos a alegria de sorrir, a alegria de cumprimentar, a alegria de falar com as pessoas. Somos mais, que legal estar falando com você aqui, do que aqui.
Cuidado, irmãos, porque também podemos perder a capacidade de interação. Aquela interação que anima o outro, que desperta ideias. Rapaz, essa conversa você me deu uma ideia muito boa. A gente vai perdendo isso. A capacidade de, na intimidade, desenvolvermos a amizade também para a próxima questão e etapa da vida. Etapa que nota o próximo. A Bíblia até diz que há amigos mais chegados que irmãos. Nessa intimidade, nós podemos amar o próximo, amar os irmãos da igreja, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Quanto mais conhecermos o Senhor, termos no Senhor o alvo, o foco, o que o agrada, nós procuraremos fazer, não vamos perder tempo utilizando a internet, utilizando o celular, mais do que nós necessitamos, para não sermos sugados. Nós vamos amar mais as pessoas. Vamos preparar aulas melhores para que as pessoas aprendam melhor com a gente. Nós vamos tirar mais proveito, vamos ser mais úteis. Também nós não vamos ter desconfianças, nós vamos ficar sem saber como lidar com as pessoas, porque não vamos ter medo de nos relacionar. O verdadeiro amor que é derramado por Deus em nossos corações vai lançando fora esses medos. Ai, não sei me expressar, não sei conversar. Você vai praticando por fé, aproveitando as oportunidades, como Paulo diz, e daqui a pouco você está com esse relacionamento tão bonito com as outras pessoas também. Você vai ter mais amigos. Essa é a geração dos nossos filhos com menos amigos. Já dizia uma música, eu começo, vocês completam. Amigo é coisa para se guardar do lado. Continuam ouvindo música mundana, né, meus irmãos? Continuam ouvindo música mundana, mas é mesmo. Temos grupos agora no Facebook em que nos reencontramos com a turma da 8ª série, da 7ª série, e continuamos ali com tanta coisa boa. Quando nos reencontramos ao vivo, é melhor ainda. Essa geração de hoje está ficando sem amigos. São desconfiados. Está falando de mim. Ah, não posso confiar em fulano, não posso confiar em fulana. Que perigo, não, meus irmãos? Nós vamos perder a autenticidade. Por quê e como? Porque quanto mais a gente vai filtrando a vida, a nossa vida começa a ficar mais difícil. Nós temos dificuldade de sermos transparentes. Já notou que você faz umas 20 selfies antes de postar uma foto? Plá, não valeu. Plá, não, apaga. Plá, meus irmãos, minhas irmãs, vocês vão fazer 200 fotos e não vai melhorar, porque você é feio mesmo, você é feia mesmo. Aí a gente tem que fazer algum filtro, alguma coisa, a gente está perdendo a autenticidade. Eu encontro muitos atores de novela, de sei lá o que, nesses aeroportos da vida. Uma coisa é você ver na televisão, outra coisa é ver ao vivo. Já vi alguns que deu vontade de sair correndo de medo. Vai perdendo a autenticidade. Nós vamos perdendo uma coisa muito séria também, que é a modéstia. A modéstia é você estar contente com todas as coisas. Teve um tempo que lá em casa meu pai ganhava bastante dinheiro. Quando precisava trocar de carro, trocar de móveis, meu pai não tinha dificuldades. Mas depois meu pai fez algumas besteiras lá e perdeu foi tudo. E agora nós não tínhamos mais nada. Nesse período, até eu tive que ajudar meu pai, tirar umas reservazinhas que eu tinha em casa para dar para meu pai, para pagar as contas, que ele se confundiu, foi todo. Entrei no seminário, que olha, eu não tinha dinheiro para nada. Dá para a senhora me vender meio biscoito? Se eu queria comprar alguma coisa, era tudo na metade. Eu me lembro que para comprar omo, eu pedi emprestado omo, porque eu não tinha dinheiro para comprar omo para lavar a roupa, num balde. Perdi tudo. Melhorei de vida, um pouquinho mais, casei, e aí comprei a minha máquina de lavar. Quando comprei a máquina de lavar, montamos nossa casinha. Minha esposa um dia chegou lá na área de trabalho da casa. Eu estava sentado, meus irmãos, na frente da máquina de lavar. A minha esposa deve ter pensado assim, com quem foi que eu casei? E eu estava assistindo a máquina de lavar roupa. É daquelas máquinas que você abria aqui, não era assim a tampa levantando. Tinha um visorzinho de vidro. Vocês lembram dessa máquina, não é? E a máquina estava lá, eu assistindo. E eu assistindo lavar roupa. Você que assistiu isso? É um programa meio monótono, mas é legal.
Eu acho que era patrocinado por alguma marca de calça jeans, porque ela passava sempre ali naquela calça jeans. Minha esposa ficou assustada com aquilo, falou assim: o que é que está acontecendo com você? Disse: Priscila, eu estou emocionado. Ela se preocupou mais ainda. Porque Priscila teve um tempo na minha vida que eu pedia um copo de sabão em pó emprestado para lavar a roupa, quase que contando os grãos. Mas agora eu posso pagar uma máquina de lavar roupa, posso pagar eletricidade, posso pagar tudo isso. Eu aprendi o valor das coisas. Não desperdice, não esnobe. Olha essa cena que me doeu o coração. Olha a felicidade dessa menina. Agora, por trás dela tem uma parede, não tem? Ali é a revelação da casa da menina. Ela está tão feliz com o seu celular, mas quando eu olhei ali no cantinho, olha só, gente, tudo por fazer. Ela encheu tanto as paciências do pai para comprar um celular para ela, que o pai comprou o celular para ela. E qual foi o celular que o pai comprou para ela? A caixa é essa aqui, ó. Apple iPhone 13, 128 gigas, meia não sei o que, eu nem sei o que é isso. E aí vamos ver o custo? R$ 3.579 no Mercado Livre. Lhes pergunto, com R$ 3.579, dá para fazer um bom reboco nessa casa? Dá para colocar porta no local ali? Dá para fazer alguma coisa? Mas essa menina estava tão feliz porque agora ela ia poder ostentar o seu iPhone no colégio. Como a vida está ficando toda doida, não, meus irmãos? Tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens, não provém de Deus, mas provém do sistema do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 16. E saiba disso, ostentação é se exibir para parecer melhor aos olhos de outras pessoas. Não caia nisso, não engula isso de maneira alguma. Eu já estou querendo terminar, meus irmãos, mas já falamos ontem, deixa eu adiantar aqui, sobre a saúde. Como a saúde das crianças está sendo prejudicada, não é verdade? E aqui nós podemos também ver que não só a saúde enganchou aqui, nós temos ali essas questões todas da saúde, como também nós podemos ver o perigo que é para a gente sobre como as crianças estão ficando cada vez mais doentes. Está aí uma reportagem: o uso prolongado de computador e celular pode afetar a visão. Vimos ontem isso. Mais 2 slides e eu quero estar terminando. Olha o que pode acontecer com esses meninos e meninas, rapazes e moças que vocês estão me ouvindo aqui. Eu vi que vocês todos têm celulares. Eu não lhes critico quanto a isso. Eu digo, saibam usar, porque senão o preço vai ser caro demais. Olha o que pode acontecer com a sua visão e você vai sofrer. Ressecamento ocular, que pode trazer cegueira, sensação de cansaço visual, fotossensibilidade, estrabismo, miopia, se você usar mais de 2 horas. Mas duvido que pessoas aqui saibam, principalmente os adolescentes e jovens, se controlar com menos de 2 horas na frente do celular, dos tablets, celulares e computador. Olhe que cena triste. Uma criança de 4 anos de idade, que prejuízo. Ela, tanto eletrônico, com 4 aninhos de idade, que ela desenvolveu ambliopia. Pastor, o que é ambliopia? Aqui o professor Dr. Manuel Monteiro Pereira, ele mostra o que é ambliopia, chamado de a questão do olho preguiçoso. De vez em quando você vê uma criança com o olho tampado assim, aquilo pode ser já alguma ambliopia. Vamos fazer um teste, segundo o Dr. Manuel Monteiro. A visão normal, ela é uma fusão dos nossos olhos. E agora você vê um carro na rua, está vendo? A imagem normal das órbitas com os 2 olhos, vê o carro, os 2 olhos captam o carro e mandam para o seu cérebro que ali tem um carro.
Mas cada vez mais cedo, se você se foca na questão de luz azul que você não percebe, mas está influenciando seus olhos, olha o que pode acontecer mais cedo. Você quer isso para o seu filho, para a sua filha? Um olho amblíope. Um carro, o mesmo carro, os dois olhos viram, mas está percebendo ali o que aconteceu com um dos olhos? Um carrinho já ficou ali, mais opaco. Isso pode piorar, pastor? Pode piorar. A supressão da imagem em um dos olhos. De maneira que muitas vezes você pode dizer assim, eu não vi. A bicicleta passou perto de você, o carro passou perto de você e você não viu. Porque a imagem é obtida com um olho só. O outro amblíope é suprimida do cérebro. E aquela menininha, pastor, o que aconteceu com ela? Vamos ver. A criança de 4 anos desenvolveu ambliopia, estava correndo o risco de ficar cega de um olho. Então, ou nós controlamos, ou a nossa vida vai se descontrolando totalmente. Cuidado com as crianças, cuidado com os adolescentes, com os jovens. Jovens, vocês não precisam de celular como estão usando. Moças, rapazes, parem com isso, não sejam escravos disso. Eu não sei se vai dar para a gente ver alguns vídeos aqui, mas ali está um garotinho, eu não sei se vai pegar. Olha como ele está imerso ali na tela. Aí alguém vai lá e tira o celular da mão do garotinho, o vídeo mostra isso, ele fica irritadíssimo. Esse outro garotinho aqui, olha lá, o garotinho do celular. Veja o que vai acontecer com ele. A gente ri, não é verdade? Mas é para rir ou é para se preocupar, meus irmãos? Interessante que o mesmo menino que está chorando ali também. E está chorando ali também. Preciso falar mais alguma coisa? O que eu falei aqui desde ontem não é novidade nenhuma para vocês. Mas cabe a nós hoje, um tempo oportuno, tomarmos decisões. Algumas delas, pais, anotem, por favor. Cala a boca, menino. Vamos ver outro aqui, ó. E eu falo para vocês. Olha esse garotinho chinês. Meus irmãos, isso é engraçado? Isso é bonito? Ou isso é preocupante? Como poderá estar a saúde desse menino daqui a pouco? Todas as questões. O que achou desse vídeo? Eu achei muito perigoso. Não é verdade? Vamos parar por aqui. O que é que os pais devem fazer? Em primeiro lugar, o exemplo. Você não poderá cobrar nada do seu filho que você esteja fazendo errado. Menino, menina, larga esse celular. O que é que ele vai dizer para você? E por que o senhor não larga o seu? Vamos começar a orar ao Senhor para ter mais domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, gente. Domínio próprio. O que é que você pode fazer? Reeducar-se pela palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Não convém esse tipo de vida que eu estou levando. Estou perdendo de conversar com tanta gente em casa, na igreja, aproveitar bem. Então, pais, cuidem-se para que vocês não estejam prejudicando os seus filhos. Com um péssimo exemplo. Usem o que for necessário. Já assistiram aquele filme Mowgli, da Disney, que dizia assim, o urso Balu, e o urso necessário, extraordinário, é demais. Pais, o que é que vocês devem fazer? Pode fechar ali para mim, por favor, desligar lá. Segunda coisa que vocês devem fazer, que tal começar a fazer o final de semana sem celular lá em casa?
Pastor, não diga isso, é meu tubo de oxigênio. Não, seu tubo de oxigênio está aqui, Deus lhe deu. Para você aproveitar uma cidade tão bonita, tão rica, de tantas coisas. Sai com as crianças, vai para o parque, vai andar de bicicleta, tem opções tantas aqui na cidade. Então, final de semana sem celular. Se você não está trabalhando de plantão em algum local, então você não precisa celular. Ah, mas se alguém precisar falar comigo, o problema não é seu. Ah, mas eu estou aqui, como é que pode me achar? Que não lhe achem, suma! Pastor, o senhor está dando conselhos perigosos. Não, estou dando conselhos reparadores. Se você está assustado com meus conselhos, é porque você já se acomodou com a situação que é perigosa. Diariamente, que tal você e eu começarmos a cortar o Wi-Fi lá de casa? Pastor, não dei ideia para meu pai não, pastor. Estou dando ideia para o seu pai na sua frente, menina. Corte o Wi-Fi da sua casa. 19 horas, vá ouvir a Voz do Brasil, é melhor. Desligue o celular às 19 horas. Só o Wi-Fi, o celular, qualquer coisa, só no outro dia. Pega esse tempo e vá ler. Uma pessoa começou a fazer isso. Pastor, em um mês eu li 5 livros. Quem ganhou mais? Meus irmãos, quem aqui quer perder? Exceto os corintianos, quem aqui quer perder? Ninguém quer perder. A gente quer ganhar. Vamos ganhar em qualidade de vida, vamos ganhar em amizades, vamos ganhar em convivência, em visitações. Cortem o celular no final de semana, cortem o Wi-Fi no final de semana. Durante a semana, 19 horas, 19h30, desliga o Wi-Fi. E vocês vão ver que a vida de vocês vai melhorar. Não tenho dúvida disso. Vão aprender a ser mais contentes, vão ter mais intimidade, vão ser mais modestos e menos enganados com as propostas de compre, 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 do que você não precisa. Você vai aprender a ser contente. Você vai ter mais tempo para oração. Você vai ter mais tempo para a Bíblia, mais tempo para estudar a doutrina. John Piper diz uma coisa muito certa. Quando você estiver diante de Deus, não venha com desculpa para Ele que você não tinha tempo para orar, que Ele sabia que você tinha o WhatsApp. Vamos aproveitar o tempo.